A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Sou a tia Luciana e hoje nós vamos aprender mais um pouquinho da Bíblia, uma história da Bíblia. E nós vamos continuar nossa série de Amigos de Deus. Hoje vocês vão conhecer mais um amigo de Deus. E hoje o amigo de Deus é o amigo forte. Será que vocês já sabem quem é? Vai pensando aí. Eu quero ler com vocês o versículo do dia, tá bom? Ele se encontra em Salmos, capítulo 73, versículo 26. Pede para a mamãe abrir aí na Bíblia, se você não souber ainda achar, tá bom? E vamos falar a parte finalzinha desse versículo, que é assim, ó. Deus é a minha força, Ele é tudo que eu preciso. Vamos aprender com gestos? Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu preciso. Fez aí na sua casa? Muito bem! E eu quero colocar uma canção para vocês ouvirem e cantar, aprender e cantar em casa. E tem a parte das meninas e a parte do menino. Aí você já vai saber quem é esse amigo de Deus que eu tô falando. Já vou te dar uma dica aí, tá? Na parte da menina, eu vou usar aqui meus bonequinhos, meus amiguinhos, tá? A parte das meninas vai ser aqui com a minha amiguinha e a parte dos meninos vai ser com o meu amiguinho aqui, ok? Você faz aí na sua casa. Eu vou colocar o louvor aqui agora, vamos cantar só uma partezinha dele, tá bom? Sou uma boa menina, um bom menino eu sou. Eu sou uma boa menina, um bom menino eu sou. Quisera ser como Sansão e eu como era Esther. Quisera ser como Sansão e eu como era Esther. Esther era boa e fiel, Sansão era forte e valente. Esther era boa e fiel, Sansão era forte e valente. Quisera ser como Sansão e eu como era Esther. Quisera ser como Sansão e eu como era Esther. E aí, já descobriu quem é o amigo de Deus que a gente está falando hoje? Muito bem, Sansão, ele era forte, né? E o versículo que a gente leu diz assim, ó: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu preciso. E realmente, tudo que nós precisamos vem de Deus. Quando a gente ora, quando a gente conversa com Deus sobre o que a gente está passando, nossos problemas, ou tudo que a gente precisa na nossa vida, Deus é que nos dá força. A nossa força não vem das nossas mãos, dos nossos braços. E Sansão era forte, mas a força dele não vinha dos braços dele, não. Vamos conhecer a história, então? Essa história está no livro de Juízes, capítulo 13 até o capítulo 16. Depois pede a mamãe para ler todos os capítulos para vocês completinhos e a tia fez um resumo para vocês, tá bom? Há muito tempo atrás, o povo de Israel, que é o povo de Deus, eles estavam fazendo muitas coisas erradas, muitas. Eles estavam desobedecendo às leis de Deus, eles não estavam mais seguindo tudo aquilo que eles aprenderam com os pais deles, né? Que eles ensinaram as leis de Deus para os seus filhos, mas eles não estavam mais seguindo, né? Estavam desobedecendo. Então, por causa dessa desobediência, Deus permitiu que os filisteus, que eram povos inimigos, eles não gostavam do povo de Deus, não. Aí Deus permitiu que esse povo dominasse o povo de Israel, mas eles maltratavam, eles faziam maldade, eles exploravam o povo de Israel, eles faziam muitas maldades. E o povo de Deus sofreu durante 40 anos. Quanto tempo, né? Por causa da desobediência. Deus permitiu que isso acontecesse para que eles pudessem aprender, né? E aí, quando acontecia isso, eles clamavam a Deus, eles pediam a ajuda de Deus, e aí Deus sempre ajudava eles e mandava uma pessoa para poder libertar eles desse sofrimento todo, né? Um líder. E naquela época não tinha rei para os povos, né, para o povo de Israel. Então Deus colocava assim pessoas para ser juízes, né, para poder estar ali ajudando o povo. E
Existia uma cidade chamada Zorá. Nessa cidade vivia um casal. Manoá, que era um homem chamado Manoá, e sua esposa. Eles viviam nessa cidade, mas eles não tinham filhos. A esposa dele era estéril, não podia ter filhos, né? E aí, um dia, a esposa de Manoá estava no campo e ela recebeu a visita de um anjo. Um anjo. O anjo falou para ela assim: mulher, você vai ter um filho. Ora, falar isso para uma pessoa que não pode ter filho. Mas ela escutou o que o anjo falou e foi lá e falou para o seu marido que ela ia ter um filho e que esse filho seria um filho especial, um filho dedicado e consagrado a Deus, que naquela época, né, se chamava Nazireu. É uma palavrinha difícil, né? Nazireu significa que é consagrado e dedicado a Deus, né? Ela segue algumas regrinhas. Aí o anjo falou isso para ela: seu filho será um nazireu. Qual as regrinhas do nazireu? Ele não podia beber vinho, não podia beber bebida forte, que é alcoólica, não poderia comer coisas impuras, certos alimentos que eles não poderiam comer, que eram considerados impuros, contaminados. Ele não podia ter contato com mortos, nem mesmo alguém da família dele. Se morresse, ele não ia poder ir lá no enterro, né? Então não podia ter contato com os mortos e não podia cortar o cabelo, não podia, tinha que ter um cabelo grandão. Isso era o sinal de que ele era um nazireu. E ele seria muito especial, porque ele seria um libertador do povo, né? E aí ela contou para o seu esposo ficou muito feliz, Manoá ficou muito feliz porque ia ser papai, ia ter um filho, né? Principalmente um filho especial que ia vir libertar o povo. E assim passou um tempo e ela teve um menino forte, lindo, um bebê muito forte. E Sansão era o nome dele, né? E aí ele foi crescendo, foi ficando forte, né? Foi seguindo as leis de Deus, porque o papai e a mamãe ensinavam. Só que chegou uma época que Sansão começou a fazer algumas coisas erradas, sabe? Começou a fazer algumas coisas erradas. Ele um dia estava indo para um lugar e ele conheceu uma moça que não era do seu povo, ela era uma filisteia, era do povo inimigo. Ele gostou dessa moça e queria casar com essa moça, mas não podia. Os pais falaram: não pode, Sansão. Ele quis assim mesmo. Opa, já estava desobedecendo a Deus. Um líder já estava desobedecendo a Deus. E aí estava quebrando uma regra, não é? E aí no caminho, quando ele foi para essa cidade, ele encontrou um leão, gente. Ele encontrou um leão, ele lutou com o leão, ele matou o leão. Só que o que aconteceu? Depois, no caminho, quando ele estava voltando, ele passou no mesmo lugar em que ele matou o leão. O leão estava lá morto, mas ele não podia ter contato. Lembra que eu falei? Não pode ter contato com mortos. Pois ele foi lá no leão morto, tocou no leão morto, pegou um favo de mel que estava lá, levou para casa, deu para o pai e para a mãe comer, quebrou mais uma regra. E aí chegou o dia que ele ia se casar com essa moça filisteia. Sabe o que ele fez? Ele bebeu vinho no seu casamento. Bebeu vinho, não podia. Lembra que eu falei para vocês? Uma das regras do nazireu, não pode beber vinho. E ele bebeu. Puxa vida, Sansão estava desobedecendo muito a Deus, não é, crianças? E o que aconteceu? Os filisteus elaboraram um plano para poder descobrir essa força que Sansão tinha. Por quê? Ele lutava com muitas pessoas ao mesmo tempo, com várias pessoas ao mesmo tempo. Ele matou, a tia fez uma anotação aqui, que ele matou umas pessoas com uma queixada de jumento. O jumento tinha sido morto, né? Ele pegou aquele queixo e matou muitos homens. Ele era muito forte, muito forte. Os filisteus não gostavam disso, eles queriam saber esse segredo. Por que Sansão é forte assim? A gente tem que descobrir. E aí, Sansão já não estava mais com a sua esposa porque teve uma confusão. Aí o pai dela
não quis mais Sansão como genro, e houve essa confusão. Aí ele conheceu uma outra moça, se interessou por ela, o nome dela era Dalila. E aí os homens filisteus falaram para Dalila assim: nós vamos te pagar um dinheiro, um valor, se você conseguir descobrir o segredo de Sansão. Aí ela falou, se interessou, porque aí ela ia ter, né, muito dinheiro. E aí ela se interessou porque ela ia ganhar muito dinheiro, né? E ela ia seduzir Sansão para poder saber esse segredo, de onde vinha essa força, né? E aí ela perguntava várias vezes e ele falava algumas coisas, algumas dicas que não dava certo, até que um dia ela conversou com ele e ele falou assim: olha, o segredo é que eu sou uma pessoa dedicada a Deus. A minha força vem de Deus. O Espírito de Deus se apossou de mim e eu tenho essa força. E um dos sinais que eu sou dedicada a Deus é o meu cabelo. Ó. Meu cabelo ele é grandão assim, eu não posso cortar meu cabelo porque eu sou um nazireu, eu sou dedicado a Deus. Só, crianças, que a força de Sansão não estava no cabelo, tá? Isso era só uma regrinha, né? Para mostrar que ele era um nazireu, que ele era dedicado a Deus. Ele não podia cortar o cabelo e várias outras regrinhas. Aí ela foi e contou para os filisteus esse segredo. E ela deu alguma coisa para ele beber, ele pegou no sono, ficou dormindo. Olha aqui o meu Sansão. Ele tinha um cabelão, né? Ele tinha um cabelão. E aí ela pegou no sono, ele pegou no sono, né? E ela aproveitou para fazer, sabe o quê? Ó, cortar o cabelo para ver o que ia acontecer, né? Aí, ó, cortou o cabelo de Sansão para ver o que ia acontecer, né? Cortou o cabelo, tava com o cabelo, ó, curtinho. Aí, quando ele acordou, os homens filisteus vieram para poder amarrar ele, né, e tal. E Sansão não sabia, porque quando cortou o cabelo dele, o Espírito de Deus saiu de Sansão, porque ele contou o segredo, que de onde a força dele vinha. Deus ficou muito triste com Sansão, então o Espírito de Deus saiu dele. Quando ele acordou, ele não viu que ele estava com o cabelo cortado, né? Não sabia que o Espírito do Senhor tinha saído dele, aquele que dava força para ele. Aí os homens vieram para poder amarrar ele, os filisteus. Aí ele, eu tenho força de Deus mesmo em mim, eu vou conseguir derrubar eles. Ele não conseguiu, porque ele tinha quebrado uma regra, o Espírito de Deus já não estava mais nele, ele não estava mais com a força que Deus dava para ele. E aí os homens filisteus vieram, prenderam ele, amarraram ele, né, a correntes, furaram os olhos dele. E ele ficou sem poder enxergar, né? Furaram os olhos dele e ele foi sem enxergar, acorrentado. Colocaram ele numa moenda, um instrumento que eles usavam, que era os animais que ficavam ali andando, rodando aquela moinha, né? Moenda, alguma coisa assim. Então ele ficou fazendo esse trabalho, que era trabalho de animal. E todo mundo rindo dele, e Deus ficou muito triste com isso, mas ele desobedeceu muito a Deus, desobedeceu muito, muito. Aí um certo dia, todos estavam no palácio, né, e estavam celebrando, fazendo uma festa para o Deus deles, que se chamava Dagon. E aí eles falaram assim: chama lá Sansão, pega Sansão para poder a gente se divertir olhando para ele. Queriam zombar de Sansão, queriam se divertir olhando para Sansão daquele jeito, naquele estado, né, feio que ele estava. Só que com esse tempo todo que passou, o cabelo de Sansão estava crescendo. Ele estava com o olho furadinho, né, não enxergava nada, mas o cabelo dele nesse tempo todo cresceu. E aí ele falou assim: Senhor, ele orou, Senhor, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, mas o Senhor me dá força de novo, me dá força novamente para eu poder me vingar desses inimigos que fizeram isso comigo, mesmo que eu morra. Eu quero me vingar desses inimigos. E Deus deu essa oportunidade para Sansão. Ele deu força novamente para Sansão, o Espírito de Deus se apossou novamente de Sansão para ele se vingar.
porque aí trouxeram Sansão para o palácio, e no palácio tinha 2 colunas grandonas, e aí ele pediu para o servo, né, me leva para as colunas para eu poder apalpar as colunas, botar a mão nas colunas. E o servo fez isso, levou ele até as colunas, porque ele não enxergava, né, ele estava com o olhinho furado, estava cego, e aí o que aconteceu? Colocou ele na coluna, ele empurrou a coluna. Desculpa, gente, uma ligação aqui. Ele empurrou a coluna, o palácio começou a se quebrar, tá vendo? Ó? Começou a cair, se quebrar, e todos que estavam lá morreram, e Sansão também morreu junto com eles. Mas Deus permitiu que ele se vingasse. Todos que estavam ali zombando de Sansão, né, adorando a outro Deus, Deus permitiu Sansão novamente ter força para poder se vingar, e aqueles filisteus morreram, e ali Deus permitiu que acabasse o sofrimento do povo de Israel. Então, crianças, o que a gente aprende com isso? Que a gente não pode desobedecer a Deus. Nós temos que seguir as leis de Deus, temos que fazer de tudo. E como é que a gente vence os nossos inimigos? Assim como Sansão venceu, né? Deus deu essa oportunidade. Quando a gente desobedece os nossos pais, quando a gente desobedece os mais velhos, quando a gente não ora, não lê a Bíblia, não segue os princípios de Deus, a gente está em desobediência. Nós temos que vencer esses inimigos, né? Que às vezes a gente não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer cantar louvores, não quer se dedicar a Deus, não quer obedecer a Deus. Então nós temos que fazer de tudo para estar em obediência. É isso que Deus pede da gente, obediência. Então, que você aprenda com essa lição, aprenda com a lição de Sansão. Esse amigo forte, a força dele não vinha dos braços dele. E ele quis resolver, tudo no braço, achando que ele tinha toda a força, mas um dia a força saiu. Por quê? Era o Espírito de Deus que estava nele, saiu porque ele desobedeceu. Então, que você aprenda com essa história de Sansão e obedeça ao máximo, faça sempre de tudo para obedecer a Deus. Tá ok, crianças? Até o nosso próximo encontro!